Paz, queridos, quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem que acabei vendo algo e fui ler a fundo e vi sobre a importância da gente ter um fundamento na palavra. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo instrui Timóteo, o seu discípulo, o seu aluno, sobre nos últimos tempos o Espírito Santo expressa, né, que existiriam muitos que se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só que, além disso, Paulo instrui a Timóteo e aos irmãos que chegassem a ler essa instrução, que quanto a esses assuntos, né, sobre doutrinas, sobre pensamentos diferentes do que é o fundamento da palavra, ele instrui Timóteo e esses irmãos a serem bons ministros de Cristo, lá no versículo 6. Nutridos pela palavra da fé e da boa teologia que vocês têm seguido. Então, assim, existe uma responsabilidade de todo cristão que é fundamentado na palavra. Eu estou falando de cristão que não é cristão que vai no culto de domingo, uma vez na semana, e olhe lá, o que vai na igreja apenas os irmãos de Deus pode dar. Estou falando de cristão fundamentado na palavra. Nós temos uma responsabilidade de não permitir que enganos e falsas doutrinas e pessoas que se dizem do evangelho, mas distorcem o evangelho, sustentem e compartilhem uma mentira, um evangelho distorcido. E eu me sinto responsável, mesmo não sendo alguém de uma autoridade eclesiástica, espiritual, mas conhecedor um pouco da palavra pela misericórdia de Deus, de não permitir isso. Tem praticamente 2 dias que eu acabei observando na internet uma imagem. Eu acredito que alguns também perceberam isso. Eu não lembro, confesso que eu não lembro qual que era a página. Eu não curti, não compartilhei. E eu lembro que não era uma página em português, era em inglês. Onde Jesus estava lavando os pés de algumas pessoas, alguns tipos de pessoas na imagem, né? Tinha o Trump, tinha um padre, imagino que, eu confesso que não prestei atenção, parecia ser o Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, uma enfermeira, um alcoólatra, uma criança. Eles lavavam os pés dessas pessoas. Um rapaz segurando a bandeira do orgulho gay, se não me engano era isso, posso estar enganado. E logo de cara, quando você tem a leitura da palavra, você lembra do que é o fundamento daquela mensagem quer dizer, você na hora olha e fala, opa, peraí, o que é que isso está querendo dizer? A princípio, eu acredito, ou eu quero acreditar, como diz a minha pastora, que essas pessoas, quem criou essa imagem, quis passar uma mensagem de que o amor de Deus é receptivo para todos. E é verdade, é João 3,16. É o versículo-chave da Bíblia para todo cristão. A primeira coisa que a gente aprende, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou para morrer. Então, o amor de Deus é para todos. É para o alcoólatra, é para o drogado, para o endemoniado, para o adúltero, a adúltera, o homossexual, o hétero. O amor de Deus é para todos. Isso aí não tem discussão e aqui não é a pauta, tá? Mas eu me acho na responsabilidade de não permitir que uma distorção que parece sutil nessa imagem, mas é só o fundamento do evangelho, vá à frente. Eu não posso olhar para isso e ser pacífico para isso. Como Paulo instrui, como eu comecei a ler o versículo de 1 Timóteo 4, nós, como bons ministros de Cristo Jesus, precisamos rejeitar essas doutrinas falsas, esses ensinos enganadores. E aí, na hora que eu vi essa imagem, me incomodou e eu falei, depois eu vou ler. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Discípulos não é qualquer pessoa, né? Jesus lavou os pés dos discípulos e ele queria ensinar os seus discípulos, dar um exemplo para eles de humildade. E aí nós vamos lá para Evangelho de João, capítulo 13, e vamos esmiuçar o que Jesus quis fazer com isso, tá bom?
E aí você que viu essa imagem de Jesus lavando os pés dessas pessoas, de vários tipos de pessoas, o presidente Biden, o ex-presidente Trump, a enfermeira, o alcoólatra, todas essas pessoas, e você pega e vai ler João capítulo 13, você olha para aquela imagem e vê, opa, tem alguma coisa diferente aí. Por quê? A Bíblia relata em João 13 que eles estavam na festa de Páscoa, Jesus sabia que estava chegando a sua hora de cumprir o que ele veio cumprir, que era entregar a sua vida para que ele morresse e cumprisse a sua missão. E eles estavam próximos de jantar. Eles quem? Jesus e os discípulos. E aqui no versículo 2, o autor relata, né? João relata, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariote, a trair Jesus. Jesus, versículo 3, sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e que voltaria para Deus. Versículo 4, assim ele levantou-se da mesa. Percebam que a Bíblia relata que ele sabia o que ele era, a autoridade que ele tinha no versículo 3. No 4 ele fala, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, enrolou uma toalha na sua cintura, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. E aí chega no versículo 6, a Bíblia fala que Jesus chegou até Simão Pedro. Na hora que ela chegou até Simão Pedro, Simão se assusta e fala, Senhor, mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Ponto. Abre parêntese. O ato de lavar os pés era um ato que só quem recebia esse cuidado era um ato de honra. Quem recebia essa honra eram mestres, eram pessoas de autoridades. E aí vale, quando eu falo autoridade, desde da autoridade eclesiástica, a autoridade governamental, até a autoridade do lar. Um pai, uma mãe recebiam essa honra dos seus filhos, dos seus servos, né? Lembrando que há mais de 2000 anos atrás não tinham carros, as estradas eram de terra, de barro. Então, antes de se jantar, de comer, era natural que eles fizessem a higienização das suas mãos e aqueles que tinham a honra recebiam esse cuidado com os pés. Jesus era um mestre, ele é o mestre. E aí ele começa a lavar os pés. Pedro se assusta: não, não faça isso, para de fazer isso. E aí Jesus responde para Pedro: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender. E aí nós continuamos com a leitura. Pedro relata que não deveria fazer isso. Jesus fala que se ele soubesse, deixaria lavar não só os pés, né? E aí no versículo 12, fala assim: depois de lavar os pés, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou o Senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei um exemplo a ser seguido. Aí é o ponto da mensagem. O ato de Jesus lavar os pés, e ele lavou os pés dos seus discípulos, foi um ato que ele usou como exemplo para ensinar aos seus discípulos que cada um deve se considerar menor do que o outro quando se trata de fazer o bem. A mensagem central de João 13 e a imagem de Jesus lavando os pés é ele ensinando para os seus discípulos, para mim e para você, que nós devemos fazer o ato de amor, de cuidado um para com os outros. Então, temos que tomar cuidado. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, existem pessoas de dentro do Evangelho que distorcem o que a Bíblia diz e propagam isso em redes sociais. De uma forma sutil, você coloca Jesus lavando os pés de qualquer pessoa, e aí sim, o amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para alcançar todos. Mas o relacionamento com Deus é só para aqueles que recebem Jesus, que o honram, que o seguem e que o obedecem. Não, você não pode falar isso, Aguilar. Não, porque não está isso na Bíblia. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Eu lhes digo isso de antemão, versículo 19, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele que falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou.
Jesus direciona essa mensagem àqueles que o receberam, àqueles que o seguem, àqueles que carregam a sua cruz, deixam a sua vontade, a sua vida, os seus pecados, o seu ego, para entregar a sua alma, o seu coração, o seu entendimento ao Senhor Jesus. Não, Agla, você não pode falar isso, porque o evangelho é para todos. Deus é para todos. Sim, eu posso. Quando se trata de evangelho, onde tem um fundamento da Bíblia, nós precisamos falar de acordo com a Bíblia. Essa mensagem de lavar os pés é para aqueles que ele escolheu. Aonde? Onde está escrito isso? Vamos lá? Olha o que Jesus fala aqui, ó, no versículo 18 de João 13. Não digo essas coisas a todos vocês. Olha o que ele fala. Que coisas que ele está falando aqui? O exemplo que ele deu. Aqui nos versículos anteriores, ele fala que lavou seus pés, você deve lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei um exemplo a ser seguido. Faça como eu fiz a vocês, uns aos outros. Eu lhe digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se praticarem. 18. Não digo essas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Conheço o que eu escolhi. Ele conhece aqueles que ele escolheu. Então, quando se trata do reino de Deus, de quem é Jesus, precisamos tomar cuidado, precisamos olhar no fundamento da palavra, queridos. Existe uma geração aí dos últimos tempos que centraliza tudo no eu, no ser humano, né? Louvores que não é para dar glória a Deus, mas é para dizer do meu valor, que eu sou especial para Deus, que Deus me amou muito, que Deus tem sonhos especiais para mim. Não entra nessa. O evangelho é cruz. O evangelho é Jesus. A mensagem é Jesus. Vem dele, é por ele e é para ele. É ele que é digno de toda honra e de toda glória. E ele vai voltar para buscar a sua noiva. Ele não vem para ter misericórdia. Ele vem para exercer aquilo que ele prometeu que ia fazer e depois é juízo. Então, assim, o mundão está esperando o Jesus que vai lavar os seus pés. Acorda, cristão. Acorda. Nós temos que nos render diante dele. Nós temos que nos humilhar. O pecador aqui sou eu. O pecador é você. Quem tem que se humilhar diante do Senhor é eu e você. João 13 relata o exemplo que Jesus deu a seus discípulos. Eu estou pronto, estou a portas de fazer o que eu tenho que fazer, mas eu estou ensinando a vocês que se eu, como mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar uns dos outros. Jesus estava dando um exemplo de que nós devemos honrar uns aos outros e nos considerar servos uns dos outros. Ponto. Acabou aí. Agora vem uma geração aí de cristão que não lê Bíblia, que não estuda a palavra, distorcendo. Toma cuidado. Então eu queria compartilhar com vocês. João capítulo 13 é uma mensagem linda, porque ela mostra, o Senhor Jesus mostra que para aqueles que o seguem, que deixam as suas vidas, os discípulos, a qualidade de pessoas ali eram os discípulos, todos têm uma característica: deixaram seus sonhos, deixaram suas casas, deixaram suas vidas para seguir a Jesus. Foi para esses que ele lavou os pés. Então, se você não fez isso, não distorça. O Senhor não tem acordo de paz com o pecado. O Senhor não tem acordo de paz com o coração obstinado. Nós temos que dar honras, a glória a quem lhe é devido. E a glória é a Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida. A mensagem que eu queria passar para vocês era justamente essa, de um alerta para tomar cuidado. E como cristãos precisamos estar atentos a tudo que a gente vê, a tudo que a gente permite entrar em nossa casa. A sã doutrina, a palavra, você vai encontrar no altar da sua igreja, lá com o seu pastor, e assim, o seu pastor que tem a sua doutrina, porque existe, por esse nome de pastor, todo tipo de pessoa. Então, o fundamento é a palavra. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.